Olá, otakus e otomis! Bom, galera, foi revelado que finalmente, cara, foi revelado o pai do Yuno. Cara, você sabia que o pai do Yuno era um elfo? A gente sempre desconfiou, a gente sempre soube disso. E bom, galera, o nosso querido demônio que apareceu recentemente no lugar de Black Clover acabou revelando isso pra gente. Então vamos tentar trazer em detalhes o que for possível aqui. Bom, quando eu digo que o Yuno é filho do Lich, eu quero dizer que o Yuno é o filho da reencarnação do filho do Lich, entenderam? Então só deixando aqui bem explicado para vocês não confundirem as coisas, até porque se passaram anos até a reencarnação dos elfos, então não teria como ele ser o filho do Lich. Então vamos pro vídeo. Olá, aqui é o JN e sejam bem-vindos ao Conhecimento Otaku. Bom, galera, Essa informação foi dada pra gente logo no capítulo 198 aqui do mangá de Black Clover. Logo quando o demônio estava saindo, que ia deixar o Asta e o Yuno lutando lá, ele falou mentalmente: o humano predestinado, filho de um humano e de um elfo. Ou seja, o Yuno claramente é o filho de Lich de Tetia. E cara, isso é incrivelmente interessante. Só que tem uma coisa que acaba mexendo comigo. Ele falou claramente que o Yuno era o filho de um humano com um elfo. Mas a gente tem que pensar não só no Yuno, que o Yuno já é um cara muito foda. Só que depois ele fala que assim, e o inútil sem nenhuma magia que de alguma forma possui grimórios do trevo de 5 folhas. Aí ele fala, com certeza esses dois vão morrer aqui. Cara, é muito interessante a gente analisar isso. Por exemplo, a gente já viu, né, que o Yuno, né, é filho lá do Lich da Tetia. Mas o Asta, é muito interessante você analisar que o Asta tem a mesma magia das espadas que o Lich, só que da forma demoníaca, né, que é sem magia. Cara, parando pra pensar assim, analisando, cara, é muito interessante, velho. Pensa assim, o Yuno claramente o Yuno puxou a magia da Tetia. Pra quem não sabe, a Tetia tinha magia de vento, então ele puxou claramente esse poder pra ela. E a sua habilidade, talvez de aprimoração, ser mais inteligente, ágil, ele aprendeu essas coisas do Lich. Mas o Asta, outra coisa que é interessante é assim, o Asta tem a mesma magia que seria do Lich, só que como é da forma demoníaca, ao invés de ser a magia, é anti-magia. Então a gente viu que o Asta, ele fala claramente que o Asta não tem nenhuma relação com eles, ou será que não? Mas eu quero apresentar duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é simples, o Asta tem sim uma relação com eles, mas como o Asta transborda anti-magia atualmente com seus poderes, poderia simplesmente que ele não pode ser afetado pela reencarnação ou algo do tipo, até porque não faria sentido alguém com anti-magia ser afetado por uma magia, não acham? Agora essa outra hipótese, ela é meio que mais real, tipo assim, ela bate muito. Por exemplo, se você for analisar, o Asta poderia realmente ter sido uma pessoa normal que deu azar de nascer sem magia nessa terra, o que claramente é um pouco incomum. Ele é como um Midoriya na vida, velho, mas tipo, sabe que a gente no Midoriya a gente tá claramente fazendo teorias de que alguém roubou sua individualidade. Então poderia ocorrer a mesma coisa com o Asta. E por ele ter sido escolhido pelo Grimório, que acabou virando o trevo de 5 folhas, ele não poderia ter magia nenhuma. E como esse trevo de 5 folhas era o mesmo que foi possuído por Lich quando era 4 folhas, seria comum o Asta ter todas as espadas do Lich atualmente. E é claro, isso é a coisa mais lógica, entre aspas assim, né? Mas é a mais lógica de todas. Porém, a gente pode começar a teorizar outras coisas. Mas então, qual é a sua opinião e o que você acha sobre isso? Esse vídeo foi mais informativo, as teorias e hipóteses eu criei tudo no momento da gravação. Eu sempre quero trazer coisas informativas aqui pro canal relacionadas aos pais do Asta e do Yuno. Mas uma coisa que é interessante a gente lembrar. Vocês lembram que Yuki Tabata uma vez disse que os pais do Asta não seriam coisas tipo, não seria algo chocante. Ele disse isso pra gente, mas ele pode mudar de ideia. Em uma entrevista ele tinha dito isso, uma entrevista do ano passado. Mas então, o que você acha? Você acha que ele falou só na zoeira, só pra deixar a gente assim, né, só pensativo? Ou ele realmente falou sério, que não vai ocorrer nada, os pais dele nem são pessoas especiais nem nada? Então, comentem aí sua opinião.
Bom, galera, o vídeo foi esse. Se ele pegar, é claro, porque eu vou fazer exportação agora e eu não sei se vai funcionar. É um novo método de edição, então se funcionou e tá no canal, comente aí o que você achou dessa edição, que deu muito trabalho pra fazer ela, ainda mais aqui no celular, que tem muita dificuldade aqui e limitações. Então comente aí a sua opinião sobre esse vídeo, que foi muito argumentativo, e só um lembrete, ele foi argumentativo, então não venha dar o de mequetrefezinho, comentar coisas sobre análise. Isso não foi uma análise, foi só um argumento. Tchau, galera.